Olá amigos, boa tarde. Meu nome é Luiz Rogério, sou proprietário da 3A e a gente está inaugurando o podcast 3A para tratar de assuntos de interesse de alunos do curso de transação imobiliária, também como dos clientes da 3A e dos corretores da 3A. Hoje é o primeiro dia, essa ideia foi feita pelos alunos da ETEC, aqui de Lorena, que hoje estão estagiando na 3A. Então, a gente ficou pensando que maneira mais impactar os jovens para ingressar nesse mercado imobiliário, que é um mercado muito interessante. E como a gente tem uma agenda de treinamento para ensinar um pouco mais daquilo que a escola teoricamente passa para eles, essa agenda a gente resolveu fazer ao vivo. E hoje a gente inicia essa agenda com um treinamento de captação de imóveis. Vai ser um modelo de perguntas e respostas e um modelo bem flexível, né? A gente não quer trazer nada dentro de tabu, né? Mas de ideias. Então vamos ter ideias, vamos perguntando, vocês podem fazer perguntas, a gente vai respondendo também, tá certo? Então agora eu vou deixar a Maria Júlia e o Vinícius falarem um pouco. Aqui atrás o Luiz Gustavo está dando um apoio para a gente nesse primeiro momento, né? E quem está cuidando das câmeras é a Dani, que fica no relacionamento digital da 3A lá em Guaratinguetá. Então, está iniciado, quem tiver dúvida pode fazer pergunta, a gente vai responder. E os alunos aqui da ETEC de Lorena, do curso de TTI, também vão nos apoiar, tirando as dúvidas, perguntando, e eu vou fazer o possível para tirar as dúvidas. Vamos lá? Maria Júlia? Meu nome é Maria Júlia, eu tenho 16 anos, estou há 6 meses no curso da ETEC. Me interessei muito pela área da imobiliária e quando o Rogério foi lá apresentar a imobiliária para o nosso curso, me interessei muito pela forma que ele trabalha, como ele apresentou na prática esta profissão, e hoje eu estou aqui estagiando e muito feliz, querendo aprender mais. E sobre a captação de imóveis, é essencial para a imobiliária crescer e ficar conhecida no mercado de Lorena e aqui na região, então acho legal esse treinamento com a gente. Muito legal, Maria Júlia. Obrigado. O Vinícius vai falar um pouco e a gente inicia. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Vinícius Ferreira Fernandes, eu faço o curso junto com ela, tenho 18 anos. E o Rogério me deu essa oportunidade, né? Primeiro de vir aqui trabalhar com a imobiliária. E tá sendo, assim, surpreendente, sabe? Porque como é uma profissão para mim bem nova, eu vou sendo sincero, há 2 anos atrás, por aí, eu não sabia que existia corretor, não sabia quem fazia esse trabalho, e quando eu fui apresentado à profissão, eu fiquei maravilhado, porque você mexe com o sonho das pessoas, você mexe com tudo que ela conquistou ao longo da vida. Não é só não é só um serviço que você faz e acabou, é uma coisa pro resto da vida, é uma coisa que, né, cara, é totalmente completa, né? Completa, é lindo, né? E na profissão de corretor de imóveis a gente tem várias áreas, né? A gente não trabalha só com vendas, a gente trabalha com regularização, com captação, com locação, incorporação. Eu costumo, viu, Vinícius? Vou colocar aqui para todos ficarem com o microfone, é mais fácil. Eu costumo dizer o seguinte, que a área imobiliária, desde o dia que você nasce até o dia que você morre, você vai estar dentro de um imóvel. Nasceu num hospital, é um imóvel. Tem corretor envolvido, tem corretor que trouxe alguém para comprar o terreno, para edificar o prédio ou para comprar o prédio do hospital. Tem sempre um corretor ali por trás, né, cara? Então, sempre tem um corretor por trás. É legal porque o corretor de imóveis há 10, 15 anos atrás era um profissional que não deu certo em nada. Ele não era uma escolha, ele tentou fazer uma coisa, não deu certo, tentou fazer outra, não deu certo, ele virou corretor de imóveis. Aí vinha aquelas reclamações, o corretor não falou a verdade, o corretor isso... Fica queimado no mercado, né? Ficou queimado no mercado. Aí fica sempre essa imagem do corretor dele sendo aquele cara charlatão que chega pra você. Com a pastinha velha. Quer tirar com a pastinha. Sapatinho cheio de poeira. Pior que Rabugento, né?
Aí hoje você vê que existe uma escola estadual, não é? Do patamar da ETEC, preocupada em formar profissionais na altura do mercado e, muito mais que isso, o conselho de classe, que é o CRES, preocupado em regulamentar a profissão, sim, cuidar das pautas éticas, observar se os profissionais estão agindo como deve ser. E a gente, por conta disso tudo, tem que entregar o nosso melhor. Isso é por lei. Né? Tem o Código Civil regulamentando. Depois disso tudo vem o seguinte, ninguém trabalha para mentir. Então vai ser criminoso, não vai ser corretor. Né? O corretor tem que ser ético, tem que ser transparente. E, como disse a Maria Júlia no começo, não se faz corretagem se não tiver imóveis. Sim. E para ter imóvel tem que ter captação. Então a gente dá início ao primeiro podcast, a 3A, falando de captação de imóveis, e vocês começam fazendo as suas perguntas ou dando as suas explicações. O microfone é seu. Então, eu acho, primeiro vamos começar pelo começo, pela base. O senhor poderia me explicar o que é captação? Claro, então vamos pela língua portuguesa. Captar quer dizer buscar informações, trazer para si conhecimentos. Captar imóveis, então, quer dizer trazer conhecimentos de imóveis para seu escritório, para o seu portfólio, né? Para seu repertório. Um bom corretor de imóveis, ele deve ter conhecimento do mercado. Ele deve captar imóveis ou mercadorias que possam satisfazer os seus clientes. Então, se a gente vai captar imóveis para satisfazer o cliente, a primeira busca que se faz é o seguinte: qual imóvel eu vou captar? Não adianta sair que nem louco pela cidade captando imóvel, pegando padaria, pegando... É óbvio que inicialmente, até por uma questão de conhecimento, você vai pegar muito mais do que é necessário, ou então aquilo que não importa. Não tem jeito, né? Às vezes você vai errar, né? Você vai pegar um imóvel que você achou que vai... não é errar, né? Você vai acabar trazendo coisa que não interessa, né? Porém, é o seguinte, se a pessoa tem um perfil um pouco mais sniper, e ela fala, eu quero trabalhar com casas, só casas residenciais, familiar. Essa é a minha natureza, eu gosto de resolver problemas de família. Então eu gosto de ver a família feliz, morando bem. Eu vou oferecer apenas imóveis residenciais. Meu conselho é que o corretor tenha uma gama, um repertório de imóveis para trabalhar. Mas, com base no início, pode escolher as casas. E aí a gente divide. Casa para venda ou casa para locação? Só uma pergunta. Para um corretor, ele conversa mais de tudo um pouco ou trabalhar especificamente só em alguma área, em algum nicho? Então, Vinícius, aqui na 3A, né, aproveitar para falar um pouco da 3A, a gente está criando um programa de estágio, que é o modelo trainee, que nós vamos fazer com que os estagiários passem por todas as áreas. Por vários motivos. Primeiro, para que nós possamos filtrar aqueles que mais têm a pegada, a natureza de corretor naquela área que ele fez, e depois para orientar a pessoa aquilo que ele mais se adequa. Então a gente tem que cuidar das duas partes. Se o estagiário vai iniciar sozinho, que ele pode fazer, aí eu acho que é um pouco mais difícil, porque ele não vai ter uma orientação. Nesse caso, ele pode ir atrás de locação, de venda e de outros imóveis. Porém, eu acho assim, como falar de imóvel é de falar de valores altos, isso às vezes inibe o iniciante em transação imobiliária, ainda mais tratando de jovens como vocês. Algum cliente falar para você assim, eu quero comprar um imóvel de 3 milhões, isso pode trazer timidez. E um bloqueio daquele do ponto, você fala assim, não é possível que ele tenha 3 milhões. Talvez a gente nem acredite que ele tenha 3 milhões. E aí você não leva adiante a negociação. Há uma escala de crescimento. Então eu penso assim, se você iniciar com vendas, eu aconselho que trabalhe em lançamentos, imóveis de 200, 250 mil, para que valores comecem a se tornar natural para vocês. A partir desse momento, é um bloqueio a menos a se vencer.
Eu falo isso porque quando eu comecei, o cliente me falava assim, eu quero comprar uma casa de 500 mil, 600 mil. Eu pensava, não é possível que esse dinheiro está no mercado, não é possível que tenha. Eu não tinha nem vontade de continuar, que eu achava que não era verdade. Hoje, eu me pauto no que o cliente pede. Então, uma forma de buscar o que o cliente quer. Agora eu acho assim, como captar? Você tem alguma ideia? Tem, Maria Júlia, de como fazer uma captação? O que você pensa de como que é uma captação? Como captar um imóvel? Primeiro, buscar o imóvel, certo? E acho a melhor forma que tem é entrar em contato direto com o proprietário e oferecer os benefícios que a imobiliária vai dar para ele. Sim, ótimo. Porque os proprietários pensam, mas se eu vender sozinho eu vou ter o dinheiro completo, se eu vender com a imobiliária eu vou ter que dar a porcentagem da imobiliária. Sim. Então os proprietários preferem vender sozinho do que vender com a imobiliária. E aí é na hora que a gente tem que ofertar quais são os benefícios de deixar na imobiliária. Qual é o seguro. Isso, segurança. Eles gostam de vender assim, a rodo, né, sem a imobiliária, mas na hora que dá um BO, alguma coisa, né? O gasto para eles, vendendo sozinho, vai ser maior do que deixando na imobiliária. E muito mais que isso, né? Você falou a questão de segurança. Talvez não só para o proprietário, mas o proprietário tem que entender que o comprador vai atrás da imobiliária, porque a imobiliária ela é a certificadora da venda. Sim. Não é? Se ele compra direto com o vendedor, que isso pode acontecer, normal, ele não tem a quem recorrer. Né? Sim. Aí ele vai gastar com o advogado, que daí vai ter que, a cada processo gastar muito pouco. Então fica complicado. Não compensa. Aí é uma forma de dizer ao proprietário, deixe na imobiliária, que a imobiliária, além disso, vai analisar os documentos e te informar se está tudo ok, se o senhor precisa fazer algo mais. Tá? Olha, sua casa está ok, sua casa está bonita, merece uma pintura, merece isso, aquilo para ser ofertada. A gente vai ter um olhar... Uma avaliação, né? De um avaliador, um olhar crítico, né? De um profissional mesmo, né, cara, que estudou sobre isso, não é qualquer um que está falando. Então é assim, vai vender o imóvel, procura uma imobiliária, porque senão a dor de cabeça é muito maior depois. É exatamente isso. Esse é um dos motivos de como ter um argumento para captar o imóvel. Agora, existem formas, né? Vai para a rua, encontra imóvel, encontra uma placa, tenta encontrar um proprietário, informa as pessoas que estão fazendo estágio, os meios digitais, existem várias formas. Qual a melhor forma? Alguém sabe falar qual a melhor forma de captar um imóvel? Ligando para o proprietário? O que você acha, Maria? Acho que todos, depende. Todas, depende, exatamente isso. Por quê? Porque tem proprietário que só fala no meio digital. Tem proprietário que nem olha para o celular. Tem proprietário que gosta de indicação. Sim. Tem proprietário que aonde colocar tá bom, o que importa é para ele vender. Então, assim, como capital imóvel, a gente pode listar várias formas. Quais as melhores dela? Depende até mesmo da região que você mora. Se eu moro mais numa área rural, o celular não vai funcionar. Sim. Que funciona relacionamento, network, rede de contato. Então, de verdade, o que eu falo para os corretores de imóveis que querem ter sucesso na captação ou na venda é que se entregue para a profissão. Se o corretor de imóvel entender que ao captar o imóvel ele está ajudando alguém a resolver um problema, isso fica mais gostoso. Com certeza. Nossa. É verdade? Muda, né? Você não vê o cara como um cliente, você vê um cara como um amigo que você quer ajudar ele, mesmo se o cara não for fazer uma venda, você quer ver o que, né? Sabe, muda o... E se você pensar, né, você falou, o cara que está comprando imóvel está realizando um sonho. E muitas vezes aquele que está vendendo imóvel está entregando o sonho por uma necessidade. Sim. O imóvel é o maior patrimônio que ele teve, que ele guardou. Ele vai precisar de conforto para dizer para ele, olha, estamos aqui para ajudar, venda, depois se você vai comprar, eu vou te ajudar, vai comprar um outro. Então o corretor de imóvel não pode ser aquela figura que passa insegurança. O meu objetivo hoje,
lógico, eu tô no estágio, assim, mas o meu objetivo é mostrar confiança. Mostrar que, cara, eu tô aqui, pode dar seu imóvel na minha mão, que eu sou capaz de fazer um bom serviço com ele, entendeu? Esse eu acho que é o objetivo esse é a base de um corretor, né? Primeiro, o cara olhar para você e falar, cara, eu confio nesse cara. Exatamente. O princípio é sempre isso, né? Uma venda, mais vendas, não acaba, mais vendas se iniciam quando acaba a primeira venda. A primeira venda bem feita, a primeira captação bem feita, vai implicar em indicações. Você imagina, você entregou a sua casa para o corretor, foi bem atendido, tomou um cafezinho, tomou uma água e o corretor começa a fazer uma entrega bacana, informar que vai ter visita, dizer que está com dificuldade disso ou está fácil por isso, ter uma troca com o proprietário do imóvel. Quando alguém falar assim para ele, pô, eu quero vender minha casa, ele vai, ó, procura a Maria Júlia, procura o Vinícius, procura o Rogério, procura a 3A. São pessoas sérias, são pessoas que realmente fazem um trabalho preocupado com a gente. Sim. Eu acho que isso é fazer uma boa captação de imóveis, não é? Se tratando de Lorena, você é de Lorena? Eu sou de Piquete. De Piquete, Maria Júlia de Lorena. Eu sou de Lorena. Se tratando de Lorena, qual a média de preço que vocês acham que é necessário começar a captar para trazer para o escritório? Valor de casa residencial. Já pensou nisso? Você está olhando para isso? Quanto mais se vende em Lorena, a procura, qual é a média? Quanto mais vende? A média, 500 mil, 300 mil, 350 mil? 300, 350 mil. Por aí. Então. E locação é... 1.000, né? 1.100. Né? Minha mãe tem uma casa lá que ela botou para alugar lá no José Esper, não sei se você sabe. Sim. Então, ela tem uma casa lá, ela botou para alugar por 1.100. Alugou? Claro, R$1.100, é um preço bom. Então você veja, vamos fazer a conta. Olhando pelo lado do corretor de imóveis. Um imóvel de R$350 mil. Se vendido, ele gera de comissão em torno de 6%. 6%? De 300 e pouco? Dá R$21 mil. É um valor considerável, né? É um valor expressivo, né? É o que eu falo. Então, assim, é uma profissão tentadora. Eu vou ganhar R$20 mil. Porém, precisa de seriedade. O dono do imóvel tem que olhar para você e falar assim, esse cara meio que merece ganhar esse dinheiro, porque ele é bom, ele se dedicou, ele se entregou. Ele tem que perceber que R$21 mil não vai onerar. Pelo contrário, vai realmente dar um respaldo de segurança para ele. O cara, ele está pagando pela segurança dele, né? Ele está pagando para ele dormir tranquilo e saber que nada vai acontecer, né? Exatamente por isso que eu falo que uma captação bem feita, ela tem que ter um cadastro em que o proprietário autorize o corretor ou a imobiliária a fazer o anúncio daquele imóvel, e mediante o anúncio daquele imóvel, no momento que tiver uma oferta, que a gente possa vender. Se o Cresce vier no escritório, bater na porta, olha, esse imóvel está anunciado aí, tem autorização, o corretor vai pegar e falar assim, ó, tá aqui, está autorizado. Vai ligar o proprietário, você deixou a 3A ou a Maria Júlia ou o Vinícius vender esse imóvel? Sim, deixei, está autorizado. Porque nós estamos revestidos de legalidade. Não tem nada escondido. É uma profissão muito séria. É como um advogado que faz uma causa sem procuração. A autorização de venda ou de locação é a procuração. Aspas. Que o proprietário nos dá para que a gente possa efetivamente fazer a venda ou a locação do imóvel. A Maria Júlia já fez alguma captação, Maria Júlia? Já captou imóvel alguma vez? Não. Não? Vinícius? Não, também. Não? Então será a próxima etapa captar imóveis, né? Alguma pergunta mais que vocês querem fazer sobre captação de imóveis? Eu acho que podia falar um pouquinho pra gente como que foi o começo seu aqui na Imobiliária 3A. Como que foi trazer os imóveis pra cá, crescer? Boa pergunta. Nós iniciamos sem experiência nenhuma na área imobiliária, né? Viemos de uma família que não tinha relacionamento nenhum com o mercado imobiliário.
Meu pai é militar da aeronáutica e aí ele se formou, se aposentou e fez o curso de CRES. E com isso eu conheci o mundo imobiliário. Eu era policial, era investigador de polícia nesse tempo e conhecendo o mercado imobiliário. Diferente. Fiquei 12 anos na polícia. E conhecendo o mercado imobiliário eu percebi que eu tinha bastante gosto pelo trabalho. E a gente iniciou com uma mesa, uma cadeira, uma máquina de escrever Hamilton. Só, mais nada. Abrimos a porta, escolhemos o nome e iniciamos lá então o nosso escritório de imobiliário. Sempre foi aqui? Aqui nesse... Não, a 3A ela é de Guaratinguetá. Hoje nós estamos em Lorena, aliás há 10 anos. Em Cruzeiro, indo para 8 meses que estamos em Cruzeiro também, fazendo um lançamento, né, imobiliário. Mas lá em Guaratinguetá, então, naquele momento, a gente não tinha nada. Só isso e esperando alguém procurar a gente para alguma coisa. Eu me lembro direitinho disso. Até que chegou um cliente, um vizinho de loja e deixou uma linha telefônica para a gente alugar. Linha telefônica, alguém já ouviu falar isso? Não. Não é o número? Não, né? Aluguel de telefone. Não sou dessa época. Eu tenho esse contrato guardado ainda, foi o primeiro contrato nosso de uma linha de telefone em que você alugava o número do telefone. E diga-se de passagem, era aluguéis caríssimos. Era interessante. Como que funcionava isso daí? Funcionava que você ligava para a telefônica, na época não era Viva, era telefônica, e solicitava mudança de endereço. Aí ela passava para o endereço de quem foi locado no telefone. Esse contrato ele é perigoso, porque às vezes o preço do aluguel era muito inferior à conta. E se o cara não pagasse a conta, o proprietário da linha ficava com uma dívida absurda. Então todo o pagamento de aluguel ele tinha que trazer a conta paga antes de pagar o aluguel, para a gente aceitar o pagamento do aluguel. Mas foi o primeiro contrato nosso a ser administrado. Daí adiante a gente começou a fazer o nome na cidade e buscar proprietários de imóveis para trazer imóvel, colocar e fazer venda. A coisa começou a andar. Isso há 27 anos atrás. 95? 95. Isso. 27 anos atrás. Como que era o mercado? Isso aí que é outra coisa que eu tenho uma curiosidade. Como que era o mercado assim antigamente, 95 por aí? Porque hoje parece que deu um boom assim de corretor, né? Hoje tá todo mundo querendo virar. E como é que é antigamente? A gente vê bastante corretor e antigamente. Pois é, o corretor de imóveis, o corretor de imóveis de sucesso normalmente era um advogado que tinha o CRES. Advogado, né? E aí ele administrava imóveis. E o corretor de imóveis barreteiro era de pastinha e sapato cheio de poeira. Aí chegava, era assim, os caras chegavam com uma pasta, essa aqui é uma casa, ela tem essa casa. Eu pegava aqui, casa de 2 cômodos, 2 banheiros, o cara era assim. É exatamente isso. Legal. E o documento tá bom, vamos fazer o contrato e depois passa a escritura. Tem gente que está esperando até hoje passar a escritura. O documento tá bom. Aí começou. Era muito complicado, questão de cartório, ninguém entendia cartório, não sabia que era cartório de nota, cartório de registro, né? E era um mistério, né? Hoje é muito regulamentado, continua sendo uma matéria difícil de entender. Eu sou advogado, tenho 2 posses, uma delas é em cartórios, cartório de nota e de registro. E os corretores não sabiam também. Vai vender por escritura, não sabia nem que era escritura. Era bem assim, quanto a casa, quanto vale? 300 mil, me dá 2 mil aí pela venda, tudo bem. Era marretagem mesmo, né? Era bem marretado. Acho que por isso que criou uma má imagem, assim, uma visão do corretor, né? Foi se criando, né? O corretor de imóveis ele era um oportunista, né? Ele vivia de oportunidade. Hoje a carreira é consolidada, hoje o corretor de imóvel ele escolhe o nicho de mercado. Ele trabalha, ele se dedica, ele se aperfeiçoa, ele entende de arquitetura, ele entende de documentação. Isso que é
legal, né? Arquitetura, eu nunca imaginei que eu ia mexer com arquitetura na minha vida. Não é verdade? Vocês aprendem isso, né? Sim, a gente até desenhou no aplicativo, no computador. Aquele AutoCAD, sabe? AutoCAD. E hoje o corretor de imóveis tem que saber de marketing. Marketing também, marketing também. Se ele não souber de marketing, ele não vende, ele não entrega. Então a profissão ela foi se depurando, porque como você falou, hoje tem milhões de corretores. Se eu não me engano, acho que só aqui no estado de São Paulo tem 300 e pouco Acho que foi. 300 e pouco mil, sabe? Essa média. Só aqui no estado de São Paulo. O meu registro é 82 mil. Já tem gente com 350 já. Quer dizer, tem 3 vezes mais o número de quando eu fui inscrito. Quer dizer, tem 270 mil corretores a mais desde o dia que eu me inscrevi. É muita gente. Muito. E vai crescer. Mas isso é bom, porque os bons eles vão se encontrando no topo, né? Quando fala em números, eu acho que na questão do corretor, você acha que, muito corretor, caraca, mas quem que é bom e quem que é ruim? Aí vai baixando, né? Como tudo, né? Então assim, gente, a história da corretagem, ela vem junto com a história da venda, todo mundo vende. E a locação é uma venda, né? Uma venda continuada, uma venda à prestação. Diria que é um leasing, que você usa e depois você entrega a coisa. É um trabalho mais difícil que precisa acompanhar. Um corretor sozinho para cuidar de locação, eu acho muito arriscado. Tem que fazer vistoria, tem que verificar encanamento, parte elétrica, tem um monte de coisa. Você pega um imóvel, tem que entregar um imóvel nas condições que foram entregues. Por isso que trabalhar junto com uma imobiliária, que vocês estão estagiando, oferece essa possibilidade de você fazer um trainee. Sim. E o início pela captação é a melhor coisa que tem. Como você vai oferecer alguma coisa para o cliente se você nem conhece? Então, captando, você vai fazer esse trabalho, tá? Mais alguma pergunta? Nenhum. Alguém fez uma pergunta aí? Tranquilo? Não? Então tá bom. Então, gente, hoje a gente vai encerrando o primeiro podcast. Maria Júlia quer despedir? Quer dar um tchau pro pessoal? Eu acho que essa conversa aqui que a gente teve foi muito interessante para dar um estímulo pra gente que está começando, saber como que foi para 3A iniciar a carreira e ficar conhecida no mercado aqui do Vale, da região. E é isso, estou ansiosa para começar com esse treinamento. E eu acho uma coisa que eu não sei se foi comentado aqui, a captação ajuda muito no network, né? Sim, bem colocado, network. Então, assim, sair à procura, conversar, e às vezes o proprietário falar na hora, não pretendo no momento colocar, mas aí ele já vai conhecer você, já vai saber do seu trabalho. Vai indicar para outras pessoas, e quando ele precisar de uma imobiliária, ele lembrar e entrar em contato com você. Então, acho que a parte principal também da captação, o network, que ajuda muito. Sim. Eu acho legal porque, tipo assim, vamos supor assim, você chega num cara falando pra ele, eu sou corretor, você mostra os benefícios, né, de o cara colocar a casa dele, o imóvel dele na imobiliária, porque, cara, é só benefício, entendeu? É só benefício. Se der algum problema, principalmente pra locação, cara, eu acho que assim, os caras são loucos de fazer locação sem contrato, direto com o cara, porque, cara, se o cara, vamos supor assim, aconteceu um incêndio em um cômodo, e aí, quem que vai pagar? Né? Exatamente. E aqui, então, né? E nós trabalhamos com seguro, né? Aqui tem tudo, né? Tem isso aí. Regularização de documento. Regularização. O Vinícius tocou um assunto muito interessante, que é a segurança do contrato pela imobiliária. E a Maria Júlia falou da coisa importantíssima, network. Rede de contatos. Corretor de imóveis sem network, esquece. Não tem isso. Precisamos fazer conexões todos os dias. Hoje tem um corretor nosso de lançamento, que é o Alexandre,
está lá em São Paulo, junto com o Marcos Paulo, com o Fergus, mais um pessoal lá na Telos, na Alphaville, fazendo conexão, trazendo novos negócios aqui para a nossa região. Quer dizer, a gente precisa realmente entender que o celular ajuda, a internet ajuda, mas o olho a olho, a proximidade, isso aí é algo que é um diferencial absurdo. Sim. Eu vou aproveitar e vou falar aqui, que eu vou até mandar para ele, o nosso amigo ali, o Bruno, porque o Bruno gravou para a 3A, falando para as pessoas alugarem na 3A, porque a 3A ela é diferenciada, ela cuida, mas é também porque a 3A ela trabalha com a crédito pago. E a crédito pago é uma nova modalidade de garantia da locação, que ela tira o fiador. Não precisa do fiador, não precisa da caução. A Crédito Pago, essa empresa a qual o Bruno Galhaço ele representa, é uma empresa que ela é fácil de trabalhar. Ela garante para o proprietário do imóvel o aluguel, mesmo que o cara não pague. E trouxe para a 3A, sim, um diferencial no mercado absurdo, que hoje a gente aluga muito mais imóvel por conta da Crédito Pago. Então eu faço questão de gravar, vou mandar esse vídeo para ele também divulgar nas redes dele, que a 3A também agradece a Crédito Pago. Né? Isso é conexão, isso é network, isso é relacionamento. A gente preza isso. Ir para a ETEC, trazer os alunos, para mim é um orgulho, é uma honra. Tem palavras. A gente buscar essa juventude que sabe falar em celular, sabe falar no digital, sabe alcançar novos acessos, é interessante. Sim. Sempre de forma ética, transparente. Então, esse é o foco. O nosso foco é transbordar na vida das pessoas. Se eles transbordarem, eu também transbordo, a 3A cresce, todo mundo vai ser feliz. Certo? Sim. Sem dúvida. Quer falar alguma coisa? O Google é o futuro. Não? Tudo bem? Então, gente, a gente encerra por aqui, agradecendo a vocês. Peço que mande aí sugestões de títulos e temas. A Maria Júlia cuida aqui também do nosso RD na parte digital aqui de Lorena. Temos uma equipe em Guaratinguetá. E nesse momento, como trainee, está fazendo essa parte que é na imobiliária. Depois ela vai para os outros acessos. E assim a gente vai trazendo novas informações para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau.